O encontro do amigo. Capítulo 1. Era uma tarde de segunda-feira, dia que se iniciam as rotinas de um comerciante. Toda segunda-feira começa a correria de preparação para novas mercadorias, para colocar tudo em ordem para os dias seguintes, repor mercadorias, separar as antigas, mudar preços, atender novos clientes, receber mercadorias e etc. A sexta-feira e o dia do sábado sempre é conhecido como o final de semana, e isto significa que é o dia de maior feira ou dia da feira, pois é bem aí onde o fluxo de pessoas aparecem para comprar e vender. Tanto os comerciantes quanto os feirantes costumam estarem nas ruas no início do dia de segunda a sábado. O domingo é o único dia de descanso para os negócios darem uma pausa e voltar no dia seguinte. Pois bem, como estava dizendo, foi em um dia logo depois do descanso. Estava abrindo a loja dentro de um mercadão no centro da cidade, aproximadamente às 8 horas da manhã. Um jovem de exatamente 18 anos trabalhava em uma loja evangélica onde vendia bíblias, livros, literaturas e todos os artigos evangélicos de lenço à cortina. Seu nome era Miguel, criado em um lar evangélico. Porém o mesmo era desviado, afastado da igreja. Seu pai desde criança de colo ensinou as doutrinas e regras da igreja, como os mandamentos bíblicos. Porém na sua adolescência entre seus 15 aos 17 anos abandonou a fé de seus pais e tomou seu próprio destino, com suas regras e crenças. Por ironia do destino, seu primeiro emprego foi ser atendente em uma loja evangélica. Seus pais eram muito conhecidos tanto nas igrejas como nas ruas de sua cidade. Seu pai, além de ser pedreiro, era pregador da palavra de Deus. Sua mãe era costureira e maestrina do coral. Suas profissões e seus cargos na igreja levaram a conhecer pessoas e suas famas de boas pessoas foram levando seus nomes por toda a cidade. No entanto, seus filhos ganharam a fama de filhos do irmão Pedro e filhos da irmã Sônia. Miguel não era filho único, tinha uma irmã chamada Sueli e um irmão chamado de Paulo. Sueli era a mais velha dos filhos do irmão Pedro e da irmã Sônia. Miguel, o segundo filho, podemos considerar o do meio, e o Paulo, chamado pela família e amigos de Paulinho, o filho mais novo. Então, estando ali, abrindo a loja em plena segunda-feira às 8 da manhã, o jovem Miguel começou a organizar a loja, colocando os banners na frente da loja, os manequins com as blusas personalizadas com frases escritas nas costas e na frente das blusas. Eram versículos nas costas e na frente frases de motivação espiritual. Enquanto Miguel arrumava a loja para mais um dia de rotina, achou por bem colocar um CD para tocar no som daquela loja. Enquanto o CD estava tocando a introdução da primeira faixa daquele CD, o jovem, colocando os manequins nas suas determinadas posições, começou a ler as frases escritas nas estampas daquelas blusas. A primeira estava escrito: fé. Ele virou a blusa e lá estava escrito: disse-lhe Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? João capítulo 11 versículo 40. Pensativo, olhou do lado e lá estava escrito: Deus. Foi até a blusa e não resistiu, virou para ler, e estava escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Nesse momento o hino começou e a cantora dizia assim na letra daquela canção: quando eu ouvir o som da trombeta tocar, preparada eu quero estar. Com vestes brancas e mãos limpas eu quero me apresentar diante do Rei dos Reis e me prostrar. Quero ouvir a sua doce voz meu nome chamar, e no mais lindo coral eu irei cantar. Sem muito esforço, as lágrimas dos olhos de Miguel começaram a descer pelos seus olhos, ele tentando enxugar, disfarçar, mas não teve muito êxito, ficou impossibilitado de fazer qualquer atividade naquele momento. Seu coração acelerou, sua alma gemia e seu espírito gritava. Ele sentou em um banquinho próximo do balcão e se desmanchou em choro. Quando conseguiu respirar um pouco e abrir seus olhos, tinha uma frase em sua frente escrita em um quadro: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 4. Miguel viu naquele momento seu amigo de infância, o qual ele abandonou na adolescência sem motivos. Simplesmente por conseguir novas amizades o desprezou, mas, naquele instante os dois se abraçaram e reatou sua amizade. Miguel, chorando, pediu perdão e ele perdoou sem mágoa, sem fingimento, e ele fez uma nova aliança com Miguel de jogar todas as suas falhas no mar do esquecimento.
Antes que Miguel falasse qualquer coisa, ele falou para ele: Eu sei que você foi fraco e desistiu de mim, porém eu declaro, eu nunca me esquecerei de ti. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías capítulo 49, versículo 15. Miguel então pode contemplar que nunca haverá um abraço melhor do que esse que recebeu. Sua alma foi lavada, seu coração foi consolado, seu espírito regozijado e sua mente transformada. Antes do seu amigo se despedir, ele o batizou, dando a ele o dom de falar em uma língua que só ele pode interpretar. O próprio Deus visitou Miguel naquele lugar, e fez notório a sua presença, para que outra pessoa pudesse ver e contemplar a sua grandeza e o seu poder. Miguel pegou uma Bíblia que estava em um lote em cima da vitrine e tirou o plástico e abriu a Bíblia sem saber qual versículo iria ler, então leu o primeiro que viu. Ele tinha aberto no livro de João capítulo 14, então leu alguns versículos do 16 ao 26. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas: Não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas: Não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Foi um dia diferente de todos. Voltando para casa, contou para toda a sua família o que lhe sucedeu. Todos se regozijaram, fizeram um culto de ações e graça para celebrar aquele momento. Seu pai então leu naquela reunião. Lucas 15:24. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa história foi criada por Alexandro Cordeiro, no dia 30 de junho de 2024. O objetivo é de mostrar o poder de Deus e a manifestação do seu Espírito na vida daqueles que recebem a Jesus como seu amigo, seu único e suficiente Salvador.